Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Seja muito bem-vindo ao meu canal, beleza? E se você caiu de paraquedas aqui nesse canal, já se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificação, dá um like no vídeo e compartilha. Toda vida que você dá um like nesse vídeo, o YouTube entende, mostra para mais gente e entende que esse conteúdo é de valor, beleza? Então não esquece aí e ajuda esse canal aí. Se inscreve nele aí, beleza? Aqui eu posto vídeo todo dia eu posto vídeo, conteúdo de valor, sabe? Aqui não é tudo ao vivo, tudo feito na hora, que não tem edição, de acordo com o meu entendimento, sabe? Não tem nada de tudo é natural, coisa gravada na hora, sabe, galera? Então, isso dia as pessoas falou, Rogério, por que que vocês evangelho, vocês eu não gosto de evangelho, de crente, porque eles falam, parece que são Deus, que querem ser Deus, que querem as coisas certinhas, as coisas disciplina. Eu fiquei assim parado e pensando, né? Eu olhando assim para o pensamento dessa pessoa. Por quê? Lá atrás, galera, eu me lembro como fosse hoje. Quando essas pessoas vêm com esse tipo de conversa do meu lado, eu até entendo, sabe? Entendo o espírito porque não sou convertido. Porque eu lembro que antes de eu não ter aceitado Jesus antes, eu vivia nesse mundão aí dessa forma. E muitas das vezes as pessoas falaram assim, Rogério, já está na hora de você entregar sua vida para Jesus e tal. Aí eu, na hora de parar com essas farras, bebedeira, essas coisas tipo, né? E aí eu pensava assim comigo, sabe? Eu pensava, cara, como é que pode a pessoa falar isso pra mim? Claro que eu aceitei Jesus, mas o meu aceitar Jesus era um aceitar completamente diferente. Eu simplesmente falava com a boca que aceitava Jesus, mas eu não lia a Bíblia, eu raramente eu ia em igreja, sabe? Então eu era uma pessoa católica que nem a igreja eu ia. Então, a partir do momento que eu compreendi, que eu entreguei a minha vida para Jesus e falei assim, Deus, o Senhor, um dia, galera, tinha bebido muito, né? Cara, e tava com a vida meio bagunçada, sem saber o que fazer. E quando foi de noite eu falei, eu disse, Deus, se o Senhor existe, o Senhor tem que me tirar dessa vida, de bebedeira, essa vida de era tão tal que geralmente eu ia pro serviço, eu só chegava em casa, tirava a roupa do corpo, colocava a roupa do serviço e ia pro serviço, pedindo a Deus que chegasse meio-dia pra mim, ou então a tardezinha, né? Que meio-dia tem descanso para dormir, para descansar, sabe? Aquela ressaca. Depois que eu compreendi, que eu entreguei Jesus, eu vi que Jesus é muito mais do que o que a pessoa fala. Jesus é obediência. Quando você entrega a sua vida para Jesus, quem entregar a vida para Jesus, todo mundo entrega de boca. Mas e submeter, obedecer, isso é que é o mais difícil. É você deixar o seu eu, as suas vontades, a sua vontade, o que mais você gosta para seguir Jesus. E isso você só pode fazer isso se você for batizado com o Espírito Santo. Rogério, o Espírito Santo é para uns e outros não, não. O Espírito Santo é para todos, todos filhos de Deus, todos, todo homem, toda criatura criada à semelhança de Deus. Só que existem as pessoas que não querem de jeito nenhum o Espírito de Deus. Por quê?
Deus deixou o livre arbítrio para cada um de nós, correto? Cada um. Deus ele não obriga você a ser evangélico, mas existe uma coisa para você. Quando você é batizado pelo Espírito Santo, o que acontece, galera? Você renuncia a tudo aquilo que você fazia antes. É como se... É como não, você é transformado por dentro. Seu pensamento muda, suas atitudes mudam. Se você bebia, você não bebe. Se você andava aquelas pessoas que mentiam muito, aquele ambiente fica meio, sabe? É como se ficasse dentro de você algo lhe dizendo, ó, esse ambiente não é mais para você, essas coisas não, sabe? É mais ou menos isso. Então, quando você entrega a sua vida para Jesus, Jesus lhe batiza com o Espírito Santo. E aí você é uma nova criatura, você começa a ler a Bíblia, você começa a falar das pessoas que Jesus veio nesse mundo, pisou na terra e morreu por nossos pecados, que os nossos pecados só são perdoados pelo sangue do Cordeiro. Só Jesus pode perdoar o pecado. Então, galera, as pessoas não entendem isso, por quê? Enquanto elas não for batizadas pelo Espírito Santo, dificilmente elas vão compreender isso. Porque existe um espírito do mundo e o espírito de Deus, que eles são inimigos. Eles são inimigos, jamais. Jamais o espírito de Deus é espírito de luz e o do mundo é de treva. Esses dois espíritos não combinam, sabe? Não tem como eles andarem em acordo. Então, galera, o que eu quero dizer? Chegou o momento, tá na hora de você compreender, ter as escrituras. Rogério, como eu faço para receber esse espírito? Cara, para você receber o espírito de Deus é muito simples. Não é muito fácil, difícil. Não precisa de muitas coisas que muitos falam aí. Você só precisa falar com ele e ser verdadeiro, que Deus conhece. Não adianta você abrir a boca aqui e dizer, ah, Senhor, entregue, entendeu? Porque Deus, ele conhece o nosso coração, ele sabe o que pensamos, sabe? Ele sabe qual é o nosso presente e o futuro de todos nós. Quando você olha, Deus, está aqui a minha vida. Muda minha vida. A partir de hoje, o que eu fazia eu não faço mais. Eu entrego nas tuas mãos a minha alma. Sabe? Se o Senhor existe, me muda. Muda. Eu não quero mais fazer isso. Se você fizer isso com sinceridade, não tenha dúvida que Deus jamais ele rejeitará. E aí quando você é batizado, meu amigo, você é uma nova criatura. Você vai falar de Deus, vai falar para as pessoas, sabe, das maravilhas de Deus, dos milagres. Você vai falar, se você vê uma coisa errada, sabe, a pessoa está falando aquilo, parece dentro de você, é como se acendesse um alerta dentro de você, sabe, cara? Então, o que acontece? Galera, já se inscreve no canal, ativa o sininho. Nesse canal, como vocês sabem, eu posto vídeos sobre mentalidade, sobre conselho de vida, palavra de Deus, negócio na internet. É só sobre esses assuntos. E eu posto conteúdo realmente que vão te ajudar aí na tua vida e na tua caminhada, certo? Então é por isso que as pessoas não entendem. Quando a pessoa não tem o Espírito de Deus, ela não compreende isso. Porque a nossa carne, meu irmão, ela puxa os desejos da carne, ela puxa mais pela vontade, sabe? Você quer fazer tudo do seu jeito, do seu coração. E quando você tem o Espírito de Deus, você anda conforme a vontade de Deus, não conforme a sua vontade, sabe? Então, só quem recebe o Espírito de Deus compreende que Jesus, quem confessa ao mundo que Jesus veio a esse mundo em carne, andou nessa terra aqui, morreu na cruz pelos nossos pecados, ele
ele compreende isso direitinho, sabe? Então, galera, já está na hora de você entregar sua vida para Jesus, colocar seus planos nas mãos deles, porque sem Jesus nós não somos nada. Jesus é tão maravilhoso, menos que mesmo que você não seja crente, seja o que você for aí, que eu não sei, Jesus está sempre nos protegendo, nos guiando. Sabe, muitas das vezes, aquela vez que você caiu de uma moto, de um carro, sei lá, uma coisa que você achava que ia, meu Deus, que ia até morrer, de repente você saiu daquilo, ali é a proteção de Deus, cara. Então tá na hora de você entregar a vida para Deus, para que Deus possa cuidar de você com mais zelo, com mais cuidado, sabe? Deus, ele não dorme, jamais. Então, galera, o que eu tenho para dizer? Jesus ele disse o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, o caminho não existe outro, é Jesus. A verdade é só Jesus, não existe outro. O caminho é Jesus, andar com Jesus, não existe outro caminho. Então, se alguém disser para você que existe outro caminho que não é baseado na Bíblia Sagrada, esse caminho não é verdadeiro, porque a Bíblia, ela é a testemunha, são as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus disse: invoca-me invoca-me quando estou perto, porque vai chegar um dia que nós vamos procurar Jesus e não vamos encontrar. Vai chegar essa época e muitos correrão Jesus, 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 atrás de Jesus, e já era. Porque toda hora Jesus está dando a oportunidade de a pessoa se converter do coração, dos pecados. Mas as pessoas não querem. Elas preferem o prazer do mundâneo, as vontades da carne, do que seguir a palavra de Deus, os mandamentos de Deus. Porque andar com Deus é obedecer aos seus mandamentos, seus princípios. E você só tem força para obedecer essas palavras de Deus, os mandamentos de Deus, quando realmente você é batizado pelo Espírito Santo. Que essa mensagem, se ela chegou até você, não foi por acaso. Pense nisso, guarde essa palavra no seu coração, fica com Deus e que Deus proteja a sua casa, seus planos, sua família. E deixa aqui no comentário de onde você está falando, de qual cidade. Beleza? Um grande abraço, fica com Deus.